Sobre o autor. Franz Bardon nasceu em 01 de dezembro de 1909, em Kateřin, perto de Opava, na atual República Tcheca. Vindo a falecer em 10 de julho de 1958, em Brno, também na República Tcheca. FB frequentou a escola pública em Opava, e logo virou aprendiz de um mecânico. Seu nome artístico foi Frabato, que é a abreviação de Franz Bardon Tropal Opava. A natureza especial deste trabalho exigiu séria consideração antes de que pudesse publicá-lo sob o nome de Franz Bardon. A importância do assunto finalmente decidiu a questão. Para pagar tributos à verdade, não gostaria de ocultar do leitor o fato de que, na realidade, Franz Bardon forneceu apenas o esboço dos fatos deste livro. Sendo pressionado pelo tempo, ele deixou toda a sua conclusão e embelezamento à sua secretária, Otvotavova. Infelizmente, o manuscrito póstumo de Bardon não ficou pronto para impressão, e portanto, tive que reconsiderar. Gostaria de passar algumas das informações que, de acordo com Otvotavova, ela recebeu diretamente de Franz Bardon. Segundo ela, Adolf Hitler era um membro da Loja 99. Além disso, Hitler alguns de seus confidentes eram membros da Sociedade Thule, que era simplesmente o instrumento externo de um grupo de poderosos magos negros tibetanos que usaram esta sociedade para seus próprios propósitos. Hitler também empregou uma série de duplas em várias ocasiões como camuflagem. Franz Bardon atraiu a atenção dos nazistas pela negligência de seu aluno e amigo, Wilhelm Kintischer, Raumir Kintischer. Kintischer não teria destruído sua correspondência com Bardon, embora tivesse sido solicitado por Bardon a assim fazer, e foi assim que os nacional-socialistas tornaram-se informados sobre ele. Enquanto eles eram chicoteados, Kintischer perdeu o controle. Ele proferiu uma fórmula cabalística, no qual os torturadores ficaram completamente paralisados imediatamente. Mais tarde, quando ele neutralizou o efeito da fórmula, acabou sendo baleado por vingança. Foi oferecido altos cargos no Terceiro Reich de Adolf Hitler para FB, mas exceto em troca de sua ajuda na vitória da guerra com suas habilidades mágicas. Ademais, Adolf Hitler esperava que Franz Bardon revelasse a localização das outras 98 lojas ao redor do mundo. Quando recusou-se a ajudar, foi exposto à mais cruel das torturas. Entre outras coisas, cirurgias foram realizadas em FB sem ele estar anestesiado. Forjaram anéis de aço em volta de seus tornozelos e fixaram pesadas bolas de ferro neles. Franz Bardon compartilhou o destino de seus companheiros de prisão em campos de concentração nazistas durante 3 anos e meio. Em 1945, pouco antes da guerra terminar, ele foi sentenciado à morte. Contudo, antes da sentença poder ser realizada, a prisão em que ele estava foi bombardeada. Frabato foi resgatado do edifício profundamente danificado por alguns prisioneiros russos e conseguiu se esconder da polícia em seu país natal até o final da guerra. Então, ele voltou à sua vila natal. Após a guerra, Franz Bardon usou suas habilidades mágicas para determinar que Adolf Hitler fugira ao exterior, e que ele havia passado por uma série de cirurgias no rosto para não ser reconhecido. As fotografias de Hermes Trismegisto, Launch-C, Mountate Shambhala apresentadas neste volume foram publicadas originalmente no livro das Buch von Buda das Westens, de Hans Albert Müller, Verlag der Ordensdienstweltversammlung, 1930. Este fato tornou-se conhecido a mim recentemente. Estas fotos foram primeiro pintadas por um artista mediúnico pelo espelho mágico de Franz Bardon. Este é o fim do relato dos fatos de Otvotavova. Em muitos anos de minha convivência com ela, fui capaz de me convencer de seu amor de verdade. Em seu livro A Prática da Evocação Mágica, Franz Bardon descreveu em detalhes acerca do fato que certas desvantagens devem sempre ser tomadas em conta quando qualquer espécie de pacto é feito. Qualquer um que tenha estudado ciências ocultas meticulosamente não encontrará dificuldades em julgar lojas, ordens, seitas e grupos. Deve-se sempre estar em
Extrema guarda, sempre que o dinheiro ou juramentos são exigidos em troca de instrução espiritual, onde quer que os segredos sejam guardados pelos graus mais altos e escondidos dos inferiores. As evidências ao tocante dos eventos relatados neste livro serão reservadas às pessoas treinadas e desenvolvidas espiritualmente. A humanidade deverá resignar-se ao fato de que uma grande quantidade de provas relativas ao funcionamento de nosso cosmos só podem ser efetuadas através dos meios espirituais. CAPITUL e CAPITUL 1. O abarrotado auditório do clube foi tomado por intensa agitação devido ao suspense que a primeira parte do programa despertou, gerando uma acalorada discussão. Quem é este Frabato? Aqui estão os fatos, afinal. Isso tudo não passa de truque e ilusão. Poderia alguém desconfiar dos próprios sentidos? Uma mistura de alegria e entusiasmo preencheu a mente de todos e quando o som do sino marcou o fim do intervalo, a plateia rapidamente acomodou-se, diminuindo a conversação. Ao tempo em que as luzes apagavam-se no auditório, a cortina do palco subiu lentamente. O cenário dava poucos indícios de que um mágico iniciaria sua apresentação, devido à ausência do tradicional aparato dos shows de mágica. Um grande lustre de cristal iluminava o palco, no centro do qual havia uma mesa redonda coberta por uma toalha de brocado azul escuro. 10 cadeiras dispostas atrás da mesa formavam um semicírculo, enquanto à direita, o público podia ver uma solitária poltrona. Frabato entrou calmamente, saudando a plateia com uma informal reverência. Apesar do tom sério conferido pelo smoking, seu sorriso simpático colocava à vontade os que normalmente aterrorizavam-se com experiências mágicas. Quando os aplausos diminuíram, dirigiu-se ao público. Senhoras e senhores, após explicar a vocês na primeira parte do programa, os fundamentos da sugestão e autossugestão e tê-los demonstrado, gostaria de passar agora a outro tema. O magnetismo animal é, de grande importância à própria existência da humanidade. Sendo assim, não gostaria de negligenciar a oportunidade de introduzir este poderoso conhecimento a vocês. Tudo neste mundo é controlado por forças elétricas e magnéticas. No entanto, a capacidade que determinadas substâncias têm de acumular e conduzir essas forças varia muito. Este conhecimento é de grande importância quando confeccionamos amuletos, mas por ora não entraremos nessa questão. Ao invés disso, explicarei a essência do magnetismo, provando sua existência, com demonstrações práticas. O magnetismo animal é o elemento mais perfeito da vida. Energia vital e matéria fundamental, eis os constituintes básicos da vida terrena. Esse magnetismo vital liga o globo terrestre à sua zona circundante, a qual é comumente chamada mundo astral ou simplesmente o além. O magnetismo vital também conecta as pessoas entre si por meio das irradiações energéticas humanas, as quais são puramente animais. O poder é pureza destas energias são dependentes da vontade das pessoas, de suas características e de sua maturidade mental. Sua saúde depende dessas três qualidades ao mesmo tempo. O magnetismo é especialmente forte nas pessoas que conscientemente treinam seus espíritos e almas, possuindo autocontrole e sabendo como dominar seus destinos. Através dessa energia vital são capazes de fortalecer seus pensamentos, impulsos da vontade e consequentemente, realizam feitos extraordinários. Visto que o magnetismo animal é uma força objetiva, pode ser utilizado tanto para fins positivos quanto negativos. O ditado "que você semear, também deverá colher" é uma expressão da justa lei kármica e portanto o verdadeiro mago deve perseguir apenas objetivos positivos. Um mago treinado pode ser muito bem-sucedido na cura de pessoas através do magnetismo vital e por isso sempre tive grande interesse nesse fenômeno. Através de uma série de manifestações, pretendo mostrar outros segredos e forças ligados ao magnetismo animal e para isso, peço a ajuda de 3 voluntários. Como Frabato imaginara, um murmúrio ouviu-se por todo o salão. Para estimular a plateia, disse sorrindo: "Vocês não precisam temer. Ninguém será prejudicado.
Basta que venham até o palco. Uma atraente loira levantou-se e aproximou-se hesitante. Vejam só, brincou Frabato, as pessoas sempre dizem que as mulheres são o sexo frágil, mas esta senhora provou o contrário a todos os colegas presentes nesta sala. A plateia riu instantaneamente. Outro rapaz dirigiu-se ao palco, seguido por uma mulher idosa. Muito obrigado pela ajuda, disse Frabato aos voluntários. Agora, gostaria que colocassem alguns de seus pertences pessoais à minha disposição sobre a mesa, por favor. A loira antecipou-se, colocando seu relógio de prata sobre a mesa. Oh, jovem rapaz, um tipo extrovertido, acomodou sua carteira ao lado do relógio de pulso. Depois do sorriso encorajador da Frabato, a senhora idosa retirou seu colar e adicionou aos outros 2 objetos. Como introdução, disse Frabato, voltando-se ao público, vou dar-lhes uma breve demonstração da psicometria. Isso vai lhes provar que cada ser humano deixa vestígios de sua energia nos objetos com os quais seu corpo toma contato. A idade do objeto não tem nenhuma consequência. Mesmo que um objeto tenha milhares de anos, tudo o que foi gravado nele é revelado aos olhos clarividentes. Com a ajuda destes 3 objetos, vou revelar-lhes a validade desta declaração. Frabato aproximou-se da mesa, pegou o relógio de pulso prateado e caminhou lentamente de um lado ao outro, profundamente absorto em seus pensamentos. Repentinamente parou, colocou o relógio de pulso sobre a testa e por alguns momentos permaneceu completamente imóvel, com uma expressão distante no olhar. Súbito, como se despertasse de um sonho, virou-se para a loira. Você parece duvidar seriamente de minhas habilidades, caso contrário, não teria trazido ao palco um relógio que tomou emprestado de sua irmã. Posso ver que o utiliza muitas vezes, e sem o seu conhecimento, já que ela trabalha em Berlim. Este relógio foi um presente de uma falecida tia, morta em um acidente, motivo pelo qual, aliás, sua irmã não o usa mais. Certamente seria constrangedor se ela soubesse que você o carrega consigo. Pôde-se ver claramente o embaraço refletido no rosto da mulher, deixando claro que Frabato estava realmente correto. O rapaz rapidamente tentou retirar sua carteira da mesa, mas Frabato antecipou-se, pegando-a e pesando-a cuidadosamente. Você parece estar com a consciência pesada, senhor. Permita-me investigar os motivos. Depois de analisar a carteira de perto por alguns segundos, prosseguiu. Apesar de muito jovem, você já foi um pouco longe demais, rapaz. Está enganando 2 garotas. A pessoa cuja fotografia você carrega na carteira começou a demonstrar seu afeto após os castelos de areia que você lhe construiu. Ela acreditou neles. Além disso, vejo uma carta de amor endereçada a outra jovem que conheceu recentemente em um evento, a qual chamou sua atenção pela sensualidade. Sua vida amorosa não é do meu interesse, mas posso garantir que não será feliz com nenhuma das 2. O jovem ficou bastante envergonhado ao perceber que tivera sua intimidade exposta e com nítida insegurança, disse: não gostaria de viver perto de você. Não me sentiria seguro com meus pensamentos mais íntimos à mostra. Frabato colocou a carteira de volta na mesa, pegando em seguida o colar, que manejou por entre os dedos, examinando-o. Já sobre esta joia eu poderia escrever um romance, disse ele à proprietária, pois ele carrega a marca de bons e maus momentos. Seus primeiros proprietários eram ricos aristocratas franceses que foram para a guilhotina durante a Revolução, e pelo que posso ver, este colar também trouxe a cada um dos seus donos uma certa dose de infelicidade. Depois que seu marido foi morto na Grande Guerra, você teve que viver numa pequena pensão militar durante um longo período. Vejo que a joia passou pelo penhor 2 vezes, mas você sempre conseguiu recuperá-la. Frabato silenciou quando a mulher começou a chorar. A plateia ficou imóvel após ouvir a fatalidade. Frabato colocou o colar de volta na mesa e novamente dirigiu-se ao público. Senhoras e senhores, como acabo de comprovar a vocês, cada objeto carrega a sua própria história. Além disso, tiveram a oportunidade de se convencer das várias aplicações da clarividência.
Aplausos entusiasmados da plateia aliviaram a tensão e quando todos silenciaram, Frabato prosseguiu. Agora, gostaria de pedir aos 3 voluntários que deixassem a sala, acompanhados por 2 observadores neutros. Um senhor de óculos e uma mulher com um vestido escuro concordaram em acompanhar os voluntários. Para demonstrar-lhes os efeitos do magnetismo em relação à força de vontade, impregnarei esses objetos com sensações peculiares que serão despertadas naqueles que os tocarem. Gostaria saber quais tipos de sensações vocês preferem. Por favor, digam-me quais sensações estes 3 objetos sobre a mesa devem evocar à primeira pessoa que os tocar. Um cavalheiro no meio da sala sugeriu que o relógio de prata provocasse gargalhadas. Frabato concordou. A segunda sugestão também foi aceita por todos, a de que a carteira deveria causar choro e lágrimas. Ainda restava a sugestão sobre o colar. Uma mulher na primeira fila falou: já que esse colar trouxe infelicidade a várias pessoas, sugiro que seja impregnado de tal forma que a primeira pessoa que o tocar seja obrigada a jogá-lo fora por repulsa. Aplausos prolongados tornaram qualquer outro comentário desnecessário. Frabato dispôs os 3 objetos sobre a mesa, deixando um espaço bem definido entre eles. Ficou totalmente imóvel diante de cada item e com intensa concentração fez alguns gestos com a mão direita sobre os objetos. Então, dirigiu-se ao público novamente. Senhoras e senhores, meu trabalho está feito. A fim de que ninguém possa dizer que utilizei hipnose, devo ir agora para a hall de entrada do clube. 2 observadores independentes da plateia irão acompanhar-me até lá e depois trarão de volta os voluntários, pedindo-lhes que peguem seus pertences. Voltarei ao palco em exatos 10 minutos. Frabato deixou a sala acompanhado por 2 colegas, que voltaram com os voluntários e seus acompanhantes pouco tempo depois. Um tanto receosos, a mulher loira, o jovem e a senhora idosa aproximaram-se da mesa. O público foi tomado pela expectativa. Chegando ao palco, os voluntários foram informados pelos colegas que os acompanhavam que poderiam recolher seus objetos pessoais e retornar a seus lugares. A loira estava apressada e com um movimento rápido agarrou seu relógio de pulso para no momento seguinte soltar uma gargalhada contagiante que rapidamente se espalhou por todo o auditório. Quando voltou ao seu lugar, os outros 2 voluntários estavam lá, hesitantes e um tanto surpresos. Então o jovem pegou sua carteira. Mal terminara de colocá-la no bolso, lágrimas rolaram-lhe pelo rosto, as quais tentou esconder com as mãos. Recuperou-se após alguns instantes e deixou o palco acompanhado por aplausos. Diante das estranhas experiências que os voluntários anteriores tinham acabado de vivenciar, a senhora idosa ficou hesitante diante do colar. Finalmente o pegou, mas após alguns instantes atirou imediatamente num canto do palco. Ainda surpresa com a própria reação, aceitou quando um cavalheiro da plateia devolveu-lhe a joia, prestativamente. Aplausos ecoaram da plateia. Como não havia mais ninguém no palco, a porta de acesso ao hall foi aberta e Frabato reapareceu, saudado entusiasticamente pela plateia. Lentamente caminhou para o palco e disse com um sorriso: que grande atmosfera aqui! Parecem ter gostado do desempenho. Agora eu gostaria de convidar 10 pessoas que estejam aflitas, com algum tipo de enfermidade, a subirem ao palco. Um grande número de espectadores correu para o palco. As 10 cadeiras atrás da mesa foram tomadas rapidamente, forçando muitos a retornarem a seus lugares. Frabato passou por todos, parando diante de cada pessoa por alguns segundos. Em seguida, usando a terminologia médica adequada, descreveu a doença das 10 pessoas que se mostraram surpresas com o diagnóstico rápido e correto. Ele então dirigiu-se a eles. Meus queridos visitantes, posso ver por suas expressões que têm uma grande confiança em mim e que esperam uma recuperação completa, ou pelo menos alívio para suas doenças. Com a ajuda da minha força de vontade treinada, tentarei ajudar a todos tanto quanto possível. Embora uma cura
completa possa não ser possível de imediato para os casos graves, posso prometer a todos pelo menos um alívio perceptível. Por favor, permaneçam calmos e acomodem-se em uma posição confortável e relaxada. Ele pediu silêncio à plateia e sentou-se em uma cadeira a fim de que todos pudessem vê-lo claramente. Em seguida fechou os olhos e em poucos segundos parecia estar completamente relaxado. Após um minuto, abriu os olhos novamente, saltando da cadeira e perguntando a seus pacientes como se sentiam. Excelente! Maravilhoso! Que alívio! Foram as respostas. Os semblantes dos pacientes estavam iluminados pela influência do aumento da vitalidade, e cada um deles manifestou seus agradecimentos pessoais antes de deixar o palco. Este é o fim do show por hoje, anunciou Frabato. No entanto, não posso deixar de convidá-los para minha próxima apresentação, depois de amanhã. Boa noite a todos. Ele foi para o camarim, acompanhado pelos reiterados aplausos. Pouco depois, deixou o auditório através de uma porta lateral e pegou um táxi para o hotel. Lá chegando, pediu um refresco e então trancou-se no quarto. Mal terminara de concluir as meditações, executadas todas as noites, quando alguém bateu à porta. O mensageiro do hotel desculpou-se pelo incômodo àquela hora, informando que um senhor queria falar-lhe urgentemente e que o aguardava no lobby do hotel. Cuidadosamente, Frabato leu o singular cartão de visitas que o mensageiro lhe entregou. No centro, havia 2 círculos concêntricos coroados por um triângulo com 2 linhas intersectadas. Em ambos os lados do círculo externo havia 2 dragões e no verso do cartão apenas um nome: Hermes. O cartão estava impresso em ouro. Depois de rápida análise, Frabato instruiu o jovem a que escoltasse o visitante até seu quarto. Alguns momentos depois, recebia um grisalho e muito bem vestido cavalheiro. Quase amanhecia quando o visitante deixou o hotel e seu semblante perturbado parecia sugerir que tivera uma experiência extraordinária. CAPITULO 2. Os membros da loja secreta Fork, muito temida nos círculos ocultistas, haviam se reunido para uma assembleia geral em Dresden. A sala de reuniões ficava numa grande casa de campo, escondida no meio de um parque privado por trás de uma cerca alta e de árvores de grande porte. O grão-mestre da loja convidara 98 dos 99 membros para comparecer à reunião. Muito antes do início da reunião, os membros tomaram seus lugares em 2 longas mesas. Todas as conversas no salão emudeceram-se quando o grão-mestre entrou acompanhado do segundo homem no comando, que também atuava como secretário. Havia uma plataforma oposta à entrada do salão, onde o grão-mestre sentou-se atrás de uma mesa. Ele tocou um sino, e então, tudo ficou em completo silêncio. Numa voz intensa e penetrante, ele se dirigiu aos irmãos. Meus queridos irmãos, sinto-me honrado em abrir a reunião de hoje, fico satisfeito que todos vos tenhais aceito meu convite. Como sabeis, de acordo com as leis de nossa loja, uma assembleia geral tal como esta só é convocada em casos muito especiais. Já deveis ter notado que o irmão Silesius não está presente. Infelizmente, ele foi considerado culpado por revelar segredos da loja e, como primeiro ponto da agenda, discutiremos sua sentença. O segundo ponto será relativo a Frabato, o mago, que tem se tornado bem conhecido aqui em Dresden. Caros irmãos, todos sabeis que o irmão Silesius chegou ao 25º grau de iniciação em nossa loja, e, portanto, deve ter plena consciência de suas violações. Seu zelo excessivo seduziu-lhe a revelar para um de seus amigos os rituais que usamos para invocar os seres elementais. De acordo com as leis de nossa loja, a quebra de um juramento e a divulgação de nossos segredos são puníveis com a morte. Contudo, a sentença só se tornará definitiva após a votação secreta por todos os membros presentes. Embora a pessoa em questão seja meu amigo, não posso perdoar seu comportamento e, assim, deixou-lhe sobre vosso julgamento. A tensão rapidamente oprimia a fraternidade. Os membros sussurravam excitadamente entre eles.
Alguns exibiam raiva, outros ficaram sentados como se estivessem paralisados. O secretário distribuiu envelopes com um pedaço de papel em branco a todos os presentes. Um simples sim ou não determinaria a vida ou morte de um irmão. Sim significaria morte por ataque psíquico, não significaria liberdade e vida. Muitos escreveram seus julgamentos rapidamente, outros hesitaram por um momento, e alguns eram até mesmo incapazes de controlar suas mãos trêmulas enquanto escreviam seus veredictos. Embora Silesius fosse querido por muitos deles, um falso sentimento de compaixão seria um equívoco, pois a traição por apresentar segredos da loja poderia ser muito perigosa a todos os interessados. Por fim, o secretário recolheu todos os envelopes numa pequena caixa de madeira, pegou as tiras de papel, e dividiu-as em duas pequenas pilhas, de acordo com as respostas dadas. Todos os presentes assistiam em silêncio. O secretário contava as tiras de papel cuidadosamente, fazendo uma anotação do resultado. Sua face normalmente rosa empalidecera enquanto verificou o resultado novamente. Deste modo, ele enviou sua anotação ao grão-mestre, que olhava fixamente aos números. Sua face refletia o choque. Um grande amigo havia sido condenado à morte. O grão-mestre levantou-se, bastante perturbado. Queridos irmãos, disse ele numa voz trêmula, infelizmente, a votação foi contra Silesius, que foi irrevogavelmente condenado à morte por uma margem de 51 a 47. De acordo com nossas leis, esta sentença deve ser executada dentro de um mês, mas desde que, usando suas faculdades ocultas, Silesius informar-se ao que foi decidido na loja para ele, provavelmente, tentará escapar da morte. Nós devemos executar esta sentença num prazo de 24 horas. O amigo a quem ele revelou os segredos de nossa loja sofrerá o mesmo destino. Convido os 21 irmãos que são mestres em combate telepáticos a permanecerem aqui após a reunião e auxiliar-me no ataque psíquico. Mesmo que o veredicto tivesse agitado profundamente o grão-mestre, ele rapidamente se reabilitou e continuou a falar numa voz mais calma. Desde que o ponto N1 da agenda foi decidido, vamos tratar agora o caso de Frabato. Alguns dos irmãos presentes assistiram suas performances e foram capazes de convencer a si mesmo de suas habilidades de perto. Já foi provado que ele trabalha sem a ajuda de truques convencionais. Seus experimentos obtiveram êxito acima de todas as expectativas, e sim, eles foram melhores realizados do que muitos de nossos irmãos foram capazes de desempenhar. Hermes, um de nossos irmãos mais versáteis, fez uma visita a Frabato, a fim de testá-lo. Agora, ele dizer-nos-á sobre sua experiência. O distinto cavalheiro que visitara Frabato tarde da noite, agora surgiu entre os irmãos. Escolhi a melhor hora astrológica para minha visita a Frabato. Também levei em conta as correspondências dos elementos de modo a colocar-me numa posição inicial favorável. Além disso, esperava que ele estivesse esgotado após a exibição que ele acabara de realizar, que serei uma vantagem. Expliquei-lhe a hora invulgar de minha visita, dizendo-lhe que tinha uma viagem para fazer, e que não poderia ser postergada. Ao ouvir isso, Frabato olhou para mim de forma penetrante e, então, sorriu levemente, sem proferir uma única palavra. Então, pintei um quadro bem colorido dos membros de nossa loja, apontando suas muitas vantagens, prometendo-lhe uma grande soma de dinheiro de nossos fundos caso ele decidisse participar. Mas Frabato ignorou completamente minhas propostas e começou a falar sobre suas viagens, suas apresentações e abruptamente, um efeito exaustivo caiu sobre meu corpo. Eu não desejava parecer um nécio, e reunindo toda a minha força de vontade, consegui ficar acordado por toda a demonstração. A luz opalescente iluminava todo o quarto, todavia, ela gradualmente começou a vaporizar-se dentro de uma esfera. Havia nuvens multicoloridas flutuando dentro dela, mas, logo se dissolveram e foram substituídas por um nuance violeta. Em seguida, a imagem de nosso grande mestre condensou-se, como num panorama. As figuras moviam-se rapidamente, da sua infância até os dias atuais.
Muitos dos eventos que vi chocaram-me. Um arrepio corria em minha espinha. As mais incríveis imagens lá foram reveladas, e não pude evitá-las, pois era incapaz de me mover. A cor do rosto do grão-mestre mudou algumas vezes. Quando Hermes começou a relatar alguns dos acontecimentos mais surpreendentes da vida do grão-mestre, como revelados a ele no espelho mágico, o líder discretamente deu-lhe a entender que isto não era desejável. Hermes entendeu e habilmente moveu-se a temas mais gerais. Depois que tive a oportunidade de seguir, de um modo oculto, o destino de nosso grão-mestre, e de todos os membros da loja até os dias atuais, Frabato fez um círculo sobre a esfera com sua mão direita, com seu dedo indicador, desenhando uma figura que não conhecia. As imagens desapareceram. Um tanto aliviado, quis me afastar da esfera, quando inesperadamente a forma de nosso secretário condensou-se dentro dela. Sua vida, também, passou como um filme diante dos meus olhos. Todos os crimes da loja eram revelados sem piedade. Desta forma, Frabato continuou a expor-me a vida dos 7 membros mais velhos de nossa loja. Quando ele quis mostrar minha própria vida, me senti tão constrangido e envergonhado que ele se deteve. Depois, ele desenhou outra figura sobre a esfera e murmurou uma fórmula. A luz finalmente desapareceu. Frabato levantou-se, acendeu a luz e extinguiu a chama do lampião. Silenciosamente, ele recolocou a esfera e o lampião em suas caixas respectivas e trancou tudo em sua mala. Quando terminou, ele me perguntou com ar de desdém: "Agora, senhor, tu ainda gostarias de me recomendar algo mais?" Fiquei completamente confuso com os poderes daquele homem e, consequentemente, incapaz de pronunciar uma única palavra. Peguei meu chapéu e meu casaco e me precipitei à porta sem se atrever a fazer qualquer comentário. Nem sequer coloquei minhas vestimentas quando cheguei ao corredor, e então deixei o hotel às pressas. Minha crença no poder de nossa loja fora fortemente abalada. Nem pude descansar naquela noite. O relato desta experiência com Frabato causara uma forte impressão em todos os presentes. Ninguém ousou se mover. Um silêncio mortal pesava sobre eles. O grão-mestre levantou apressadamente e quebrou o silêncio desanimador com uma voz aguda. "Caro irmão Hermes, em nome de nossa irmandade, agradeço-te pelo esforço nesta difícil missão. Considero as revelações de Frabato acerca das atividades de nossa loja, e de alguns de nossos mais elevados e antigos membros, como um grande insulto. Juro pelo nome do Senhor das Trevas que liberaremos toda a cólera do inferno em Frabato, de modo que ele aprenderá com o que está a lidar. Não permitirei que nossa loja seja insultada. Ele será submetido ao poder fatal de nossa vibração, até que pereça miseravelmente. Que seja condenado em nome de Satanás, em nome de Astaroth, e em nome de Belial." O enraivecido grão-mestre gritara sua terrível maldição. A mais severa maldição que já havia proferido em público. Nenhuma vítima poderia escapar de tal maldição, ou mesmo escapar da perseguição da ordem. Depois de pedir que os 21 executores da loja permanecessem, agradeceu à Assembleia pela cooperação e encerrou a sessão tocando o sino. Alguns foram para casa após fazer o sinal secreto da loja, desaparecendo no trânsito da cidade. O comportamento velado era uma das regras mais estritas da loja, era necessário para que a ordem não incitasse a atenção do grande público ou de curiosos. O grão-mestre sentou em seu lugar novamente, um sorriso de contentamento estava pregado em seu rosto. Sentia-se instintivamente que este era um oponente poderoso, no entanto, não havia volta após proferir seu discurso. Esta batalha seria combatida até o final, mesmo que isso significasse sua própria vida. Sob circunstância alguma ele poderia permitir que sua autoridade sobre os irmãos fosse perdida, ou mesmo debilitada. Os presentes discutiam detalhadamente como Frabato poderia ser melhor atacado. Muitas sugestões diferentes eram feitas e registradas pelo secretário, a fim de ser submetida à votação na próxima reunião. O caso do irmão Silesius era para ser resolvido da maneira tradicional, e, portanto, não era necessário discutir o assunto.
Após um sinal do grão-mestre, o secretário deixou a sala e entrou num quarto situado na parte de trás da casa. Este aposento, que não tinha janelas e que as portas estavam equipadas com fechaduras especial, continha armários com formas bizarras, onde vários instrumentos mágicos estavam guardados. O mago negro abriu uma arca de ferro e removeu um caixão de tamanho médio. Nele estava contido a figura de um homem de cera. De um cofre na parede, ele pegou uma grande garrafa marrom selada com uma rolha de vidro. Posteriormente, colocou os objetos numa mesa no meio da sala. Com um canivete, ele soltou uma pequena placa da tampa do crânio da figura de cera, revelando uma pequena abertura. Um canal da largura de um dedo corria por toda a extensão da parte traseira da figura. Assim, o secretário tirou o selo e abriu a garrafa. Cuidadosamente derramou o líquido o suficiente para que ficasse ele preenchido até a cabeça. Em seguida, ele cobriu a abertura com a placa e a fixou com cera líquida. Ele modelou e alisou a cera, ocultando qualquer vestígio da abertura. Fechou a garrafa e a selou com a ajuda de seu anel de sinete. Havia um círculo aplanado no peito da figura, no qual o secretário agora escrevia o nome da vítima da loja. Pegando um diário no armário e, no código secreto da loja, escreveu a data do dia e o nome do homem a ser executado, colocando o diário de volta em seu lugar. Após isso, ele abriu a gaveta de uma mesa em que estavam adagas de vários tamanhos, formas e comprimentos. Desta coleção, ele escolheu um punhal que era pequeno e afiado. Após verificar que não havia esquecido nada, ele colocou tanto a figura de cera e o punhal no caixão. Em seguida, saiu da sala. Com o caixão debaixo do braço, o secretário cuidadosamente trancou a porta e voltou à sala de reunião. O grão-mestre pegou o caixão. Verificando se a figura tinha sido corretamente preparada, posicionando o caixão verticalmente no chão. 3 grandes velas foram acesas e as luzes foram desligadas. Os 21 executores agora formavam um círculo sobre a figura. O grão-mestre permanecia fora da roda, com o propósito de ser um observador. Os irmãos deram as mãos e começaram a rodear vagarosamente a figura 7 vezes, encarando-a intensamente sem nenhuma interrupção. Eles começaram a respirar ritmicamente em uníssono, levantando e abaixando os braços. Cada vez que expiravam e abaixavam os braços, uma fórmula era repetida, cada vez mais alto. A cerimônia toda foi repetida e o andamento acelerava. Um nevoeiro começou a se formar em torno da figura, condensando-se em nuvens e, eventualmente, solidificando numa forma esférica que engoliu toda a figura de cera. A cor acinzentada que era visível no início agora ficava vermelha. Figuras negras pareciam ser condensadas nela, e, em pouco tempo, a formação de nuvens adquiriu uma cor vermelha ígnea. O grão-mestre se aproximou e fez um sinal no ar com a mão direita. Então, quebrou a corrente formada pelos irmãos. Lentamente, a nuvem rubra que desapareceu dentro da figura de cera. Os irmãos exaustos sentaram-se. O grão-mestre pegou a figura e a colocou no caixão. Solenemente, ele acendeu as velas no candelabros que se situavam em cada extremidade da urna mortuária. A sala estava em completo silêncio. Os 21 irmãos ficaram imóveis com o suspense, não ousando se mover. O rosto do grão-mestre estava imóvel, como uma máscara. Seus olhos eram frios e fixos enquanto ele alcançava a adaga à espera para o serviço. Sua mão subiu lentamente, seus olhos estavam cravados no objeto, o círculo com o nome da vítima. Então, a lâmina brilhou na luz das velas e perfurou o peito da figura. Um estampido estrondoso abalou a sala às suas fundações. Um enorme bramido enchia o ar, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Isso durou alguns instantes. Logo, este fenômeno começou a cessar gradualmente, se tornando um troar distante, finalmente retrocedendo totalmente, tomou lugar uma estranha calma. O rosto do grão-mestre espelhava o triunfo, pois ele sentia que era o senhor da vida e da morte. Aliviado, ele despencou numa cadeira próxima.
Embora todos os presentes estivessem familiarizados com tais fenômenos, eles eram, apesar de tudo, feridos com o terror cada vez que realizavam rituais daquela espécie. O secretário foi o primeiro a se recuperar. Ele acendeu a luz, apagou as velas e removeu o caixão. Os outros irmãos também recuperaram sua compostura. O fenômeno que eles haviam experimentado era prova que o propósito de seus esforços havia sido alcançado. Eles conversaram calmamente entre si enquanto o mestre escrevia os dados daquela operação mágica no diário. Então, levantou e se dirigiu a eles. Queridos irmãos, agradeço-vos pela participação bem-sucedida. Nosso irmão Silesius morreu de ataque cardíaco às 10 horas da noite. Executamos a sentença de acordo com as regras de nossa Santa Ordem, e, assim, vingamo-nos da traição por ele cometida. Seu amigo foi condenado à morte também, mas sua execução ocorrerá em uma data posterior. Discutiremos as razões para isso em nossa próxima reunião. A admissão de um novo membro para substituir o irmão Silesius poderá ser combinada com a reunião do dia de São João. Espero vos ver aqui amanhã à noite, às 8 horas. O caso de Frabato está na agenda. Assim sendo, a sessão de hoje está encerrada. Boa noite. Um após outro, os irmãos deixaram a loja e desapareceram discretamente na noite. O ponteiro dos minutos no grande relógio elétrico na estação de trem se movia vagarosamente em direção das 10. No pátio da estação alguns viajantes estavam à espera do trem expresso de Bad Schandau a Berlim. Uma voz no alto-falante anunciava a chegada do trem, e aqueles que estavam à espera subiram na plataforma rapidamente, pois o trem ficaria parado em Dresden por apenas alguns minutos. Frabato estava parado na frente da lista de horários do trem, fazendo algumas anotações. Logo que o trem chegara, Frabato colocou seu caderno de anotações no bolso. A porta do compartimento abriu diretamente na frente dele. Um jovem rapaz num terno saltou do trem, correndo à barraca de refrescos. Pagou por um pacote de bolachas e logo estava de volta a seu percurso para o trem, quando, depois de poucos passos, bruscamente levou as mãos ao peito e desmaiou com um gemido. Contorceu-se com a dor por apenas alguns segundos, sua face se deformou num espasmo. Então, seu corpo jazia imóvel. Curiosos imediatamente se reuniram em torno do rapaz. A polícia chegou rapidamente e levou o corpo sem vida ao escritório da estação. Alguém chamou um médico pelo telefone e as testemunhas deram seus depoimentos. Observando de perto, Frabato silenciosamente observava o curso dos eventos. Instintivamente, ele sabia que o homem desconhecido não havia morrido por uma morte natural, e, como um magista, também sabia que era muito tarde para ajudá-lo. Lentamente, ele deixou a estação e caminhou em direção do Leipzigerstrasse. Depois de um passeio de cerca de 1 hora, parou em um pequeno bosque na periferia da cidade e sentou-se para descansar. A noite estava maravilhosamente suave, a lua e as estrelas brilhavam num céu límpido. Absorvido nesta meditação, Frabato ficou lá mais um pouco, só mais tarde voltando para seu hotel. Ele parou um táxi perto do porto de Elba e pegou carona pelo resto do caminho. Eram 2 horas da manhã quando ele entrou em seu quarto. Trancando porta, pegou sua malha e preparou sua esfera mágica. O que ele viu nela confirmou suas suspeitas. A morte do moço fora causada por uma violenta ação da parte da FOG. Frabato trancou a bola dentro de sua mala e retirou-se pela noite. Na manhã seguinte, ele comprou uma cópia do maior jornal de Dresden e achou o que ele estava procurando na primeira página. O relato a seguir fora dado abaixo da chanda: morte na estação central de Dresden. O popular autor Dr. Alfred M. morreu subitamente na estação central às 10 da noite passada. Nossa cidade lamenta o fim imprevisto deste jovem e promissor talento, cujos trabalhos eram saudados com tanto entusiasmo. Seu último drama, O Testamento, só recentemente foi impresso. Manteremos este talentoso e ambicioso homem em nossos corações, em memórias fiéis.